e bem-vindos ao Saia com Classe. Hoje o nosso programa é mais do que uma conversa, é uma conscientização, é um alerta. A cada 4 minutos uma mulher sofre algum tipo de violência no Brasil. E muitas dessas agressões acontecem de forma silenciosa, por trás da tela, entre 4 paredes, mas sempre diante de um agressor que manipula muitas vezes emocionalmente e financeiramente a vítima. No programa de hoje nós vamos dar nome, rosto e voz às diversas formas de violência, a física, a verbal, a virtual e a financeira. Nós estamos hoje com um time especial de mulheres fortes, corajosas para debater, orientar e te inspirar. Fica com a gente, porque hoje, juntas, nós vamos aprender a identificar, a denunciar e sair com classe, com força e fé de qualquer situação de violência. Começa então hoje o nosso Saia com Classe. Hoje eu estou recebendo convidadas muito especiais. Hoje eu estou recebendo ela, que é uma delegada de polícia que representa com tanta classe, com tanta qualidade técnica, com tanto profissionalismo, esse local, esse lugar de defesa pública representado por uma mulher, sendo pioneira naquilo que ela faz, pioneira inclusive em reportar todos esses índices tão tristes da violência, porque hoje nós vamos falar sobre a violência feminina e claro que a minha convidada de honra hoje é a delegada Raquel Galinatti. Bem-vinda! Bispa Fernanda, Bispa Sônia, queridas meninas maravilhosas. Eu me sinto tão abençoada, tão feliz de estar aqui, que a bondade, às vezes, ela não é visual, né? Mas a bondade, ela transparece. O ambiente, ele fica super leve. Então, a gente que trabalha com muita situação pesada, situação que às vezes a gente duvida até que seja um ser humano praticando contra o outro. Então, eu me sinto abençoada, feliz, realizada de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda, né, menina? Só não me prenda. Porque eu posso sair da classe. A Adélia está com a gente. Saia com classe. Quero dar meu oi aqui para nossas oficiais. Bispa Sônia, André, Adélia, Maria. Hoje a sala completa, a Marinha aqui com a gente. E a nossa segunda convidada de honra do Saia com Classe, Preta Souza, atriz, funcionária, serva de Deus. Tá porco! Minha professora de aula assembleiana. Isso, dança do reteté. Dança do reteté, preta. Matrículas abertas. Pedi pra parar, para. Sempre bem-vinda. A gente está se divertindo porque a gente precisa fazer a nossa vida mais leve. Mas o assunto hoje é sério. A gente vai falar sobre violência e violência contra a mulher. E são vários tipos de violência que a mulher sofre no dia de hoje. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2023, são mais de 247 mil casos de lesão corporal dolosa contra mulheres que foram registrados no Brasil. Isso dá uma média de uma agressão a cada 2 minutos contra a mulher. E tem muitos tipos de violência. Tem a violência verbal, tem a violência psicológica, tem a violência financeira,
a violência virtual. São vários tipos de violência que a mulher sofre, por muitos anos teve que sofrer calada. Mas hoje nós queremos dar voz a você, mulher, e denunciar esse tipo de violência, falando dos tipos de violência que nós acabamos sofrendo de maneira, às vezes, velada, silenciosa, mas que nos fere e nos machuque. E eu queria que você comentasse, delegada, que números assustadores esses, né? E esses números, eles não refletem, infelizmente, Bispa, a realidade. Sim. Que são crimes que eles ocorrem na clandestinidade. Eu costumo dizer que é clandestino porque ocorre entre quatro paredes. Sim. Dentro dos lares, na maior parte. E ali, por melhor que seja a política de segurança pública, por melhor que seja a lei, por mais forte que seja ali as medidas de reprimenda, não atinge aquele agressor que está convivendo com a vítima e que a vítima tem como se fosse uma devoção sentimental, ela fica subjugada com algemas invisíveis naquele relacionamento que é criminoso, é muito mais que abusivo, e ela não pede ajuda, ela não consegue sair daquilo porque ela justifica a agressão. Ou como normalizando, como normal, ou como merecedora de tais agressões. A gente estava comentando no último Saia com classe. No último, que, aliás, se você perdeu, então, querida, só te resta assistir, né? É isso aí. Lá no YouTube, então você assiste todos. Faz o seguinte, né? Saia com classe e deixa um like lá, né? Porque já que você assistiu, pelo menos o seu like sim. E a gente estava comentando sobre isso num programa anterior e dizendo que o que acontece é que a mulher, ela tem uma certa idolatria. Ela, como se ela estivesse enfeitiçada pela pessoa e ela não consegue se desvincular. Então, assim, a dependência é mais do que econômica. A gente justifica como principal econômica, mas é assim, ela não sabe o que fazer, ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe. E é como se ela deixasse de existir. Exato. Existencial. Não é? Se ela então, nós precisamos sim tratar disso, mas nós precisamos denunciar o porquê que essa mulher se submete, gente. Eu acho que falou tudo. Eu acho que começa quando a mulher começa a ter medo naquela relação. Exato, é o medo de, nossa, se eu abrir a boca, se eu falar, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer? Como eu vou ficar? Que eu vou? Como que eu vou ficar sem minha casa, os filhos? E querendo ou não, a situação, né, financeiro, infelizmente, é o que segura mais. Mas o número de motivos são muitos, porque assim, a gente sabe que afeta todas as classes. Sim. E quanto mais a pessoa é de uma classe que a gente sabe que fica com mais dificuldade, às vezes até por conta da sua própria profissão. Eu digo isso porque eu conheço delegadas, até juíza, que já passaram pela situação e não tiveram coragem. Né? A delegada pode... E aí, são mulheres que têm independência financeira. Mas é importante porque a Gadelha cobriu muitos casos. Eu queria que você falasse desses casos que você cobriu. Infelizmente, apesar de todo ano esse índice aumentar, a delegada sabe do que eu estou falando, a gente sabe que realmente não é um número que ocorre porque a maioria não registra. Não pede socorro. Medo. E não só. Tem medo de sair, tem medo e não fala. de tudo. Então, assim, são várias questões. A gente sabe, por exemplo, o número de mulheres hoje que estão presas por causa do marido, do crime do marido. Então, assim, a gente vê cada dia mais as mulheres escravizadas, né? Por conta disso, e a delegada, eu acredito que acompanha isso todos os dias, eu acompanhava, e a gente sabe que o feminicídio, ele começa com essa escravidão. É meio que uma novela... Ninguém respeita a distância. Você não pode chegar perto de fulana. Não, entra por aqui, sai por aqui. Infelizmente, eles vão atrás, eles ficam escondidos. Por que isso? O que as duas falaram converge, né? Porque, infelizmente, é um dado real. A subnotificação, ela se torna mais alta nas classes sociais mais altas. Por uma série de aspectos. Primeiro,
Porque quando a gente fala em comunidade, as casas geralmente são, infelizmente, com, né, aquela folha Quase de papel. nada de privacidade, Não tem né? privacidade, então a vizinhança chama a polícia, chama por ajuda. Aquela mulher, mesmo negando, ela é obrigada a ir para a delegacia porque aquele que a agrediu ou quase a matou está sendo conduzido em flagrante, mas não porque ela pediu uma ajuda, é o próprio entorno. Agora, quando a gente fala numa classe social mais alta, Sim. vivem em casas mais isoladas, mais reservadas, com uma privacidade muito maior, e ali fica realmente o perigo. Porque o perigo, ele fica, o crime, ele fica inatingível de ser solucionado pela polícia. Mas por que que ninguém respeita a distância? A mulher foi atingida, ela foi até a delegacia, deu queixa, né, falou, eu apanhei, aconteceu, e ninguém, assim, a polícia não consegue manter Infelizmente, a um papel, distância. né, delegado? Infelizmente, um papel, infelizmente, ele não empata um assassino de vou maneira ser não polêmica. empata agora. isso. Doutora Eu vou- Raquel, a Lei Maria da Penha, a senhora acha que não está se fazendo valer? Não. Não. Ela é boa. Eu vou ser bem polêmica. E aqui A senhora é polêmica, eu me né, sinto em doutora? casa porque eu já presenciei, eu já fui na Renascer e já presenciei a palavra, como vocês falam, a respeito da família. Muitas mulheres, elas não têm a força espiritual, a força do que ela merece, do que ela não merece. E a vítima mais difícil, respondendo essa pergunta, de ser resgatada, da gente conseguir salvar, é a vítima num contexto de violência doméstica familiar. Porque ela normaliza os atos de agressão e ela... Justifica, inclusive. Justifica, romantiza. Foi porque eu fiz isso. Não, eu deixei de fazer aquilo. Eu respirei mais alto. Nervoso, ele E eu fui naquele gancho, e eu esse fui gancho naquela muito- palestra. E eu fui em 2 vezes naquele encontro de mulheres. E tanto a bispa Sônia, a bispa Fernanda, ela sempre fala: o amor é cuidado, o amor é carinho, o amor é respeito. Então falta isso, falta uma religião, falta acreditar em Deus, falta saber que você está protegida. Porque ela terceiriza para aquele homem tudo aquilo que ela acha de especial na vida. Foi isso que eu falei. Ela cria um Deus. Bispa. Ele vira, ele existencial. dirige a vida dela. E ela Agora, começa a achar Preta, que você ela já que sofreu. estimula isso nele, né, bispa? Agora, Preta, Começa a achar você isso. já sofreu algum tipo de violência verbal por causa ou da sua cor, Por alguma ou da sua das religião, suas características. Ou pelo reteté, por causa da dança. Agora. Eu sofri isso mês passado. Tava nos Mês Estados passado? Unidos. Exatamente. Saia com classe. Ai, eu não Deus! A delegada não vai sair com classe, não. Ela quer ficar. Pode Ai, pisar, Jesus! Vamos perder a classe. Vamos perder a classe. A doutora Raquel. pisar. Como é, doutora Raquel? Eu não estou aconteceu, falando Preta? contigo, né? Por favor. Eu não acho estou falando pisar, contigo. né? Presta atenção. Eu acho esse gancho muito bom, porque a gente se pergunta, né? É. O porquê dessas mulheres se deixarem, se permitirem, e o porquê a polícia não age, e porquê, de repente, a lei não é tão efetiva, incisiva, mas para toda resposta e toda solução a gente precisa analisar o gênese, o início, da onde começou. Então, a grande solução para a sociedade, para nós mulheres, é analisar o ponto de partida. Então, é muito mais sobre o que a mulher está sentindo, da onde veio essa dor, quem é ela em Deus, para ela descobrir quem ela é, para ela reverberar quem ela é. Porque quando ela sabe quem ela é em Deus, ela sabe o que ela merece, que não é qualquer Exato. coisa, a qualquer maneira. Exato. Então, Saia com classe. eu vou começar Como por é que agora. você... Eu vou falar. Eu vou falar Como é algo que você que é. enfrentou? Pra gente, o que Peraí. aconteceu lá Deixa eu nos ouvir Estados só a Preta, mas O que como é que aconteceu? você enfrentou esse episódio Conta de pra violência? gente o que aconteceu. Vamos que eu fiquei lá. curiosa. Eu também. Volta. Eu passei, e eu vou falar rasgado, porque é isso, foi um crime, um racismo cometido comigo nos Estados Unidos. E o que me dói foi que foi através de brasileiros, da comunidade isso. brasileira, Você vê que vergonha? de algumas pessoas. E quando eu relatei o que aconteceu, eu estava entendendo o que é que aconteceu naquele cenário, porque eu sou assim, eu sou desse Espontânea, jeito. é Na hora de mesmo. pregar o prego, na hora de fazer dar risada. Na frente e fora das câmeras. Autêntica. Autêntica. E quando eu entendi que eu era uma mulher
negra, cristã, missionária naquele lugar e que eu não estava sendo colocada no lugar de honra que o Senhor me fez para estar, porque eu ralei muito até chegar até aqui. Sim. Sabe? Então hoje as pessoas conhecem Preta Souza, da fama ou do ministério que o Senhor expandiu, mas eu sei o quanto o joelho dobrado e da periferia de Salvador que eu vim. Você tá me entendendo? Então quando a gente se coloca em uma posição, alguém do lado diz, nossa, como ela é agressiva ou como ela é soberba. Não, eu sei posicionada. Que eu sou. É posição. É diferente. Gente, É importante falar, eu queria porque só às vezes a pontuar duas religiosidade... coisas bem importantes que nós estamos falando aqui. Uma das causas que geralmente não se fala, uma idolatria. Você está idolatrando essa pessoa e fazendo dela o seu Deus. Isso. Bom, outra das causas, crise de identidade. Você não sabe quem você é. E quando você não sabe quem você é, o outro fala o que quer. Até rimou. Olha, eu quero trazer aqui o depoimento da Luana Piovani, que reverberou, muitas pessoas repostaram, inclusive eu repostei, e que ela falou, eu não aceito ser maltratada exatamente por ninguém, inclusive pelo meu filho. Certíssimo. Muito forte. Muito. Quantos filhos? Ali não é um acontecimento à parte de pessoas que estão que não são conhecidas, cada vez mais comum, íntimas. Marinha. O filho, quantos filhos maltratam? Que agridem pais, agridem avós. Matam agora, você viu esse adolescente Matam. há pouco tempo atrás, matou a família inteira. E a Luana Piovani, ela realmente tem assim um posicionamento, um comportamento muito forte, ela é uma pessoa É uma muito mulher segura. forte. Mas, Preta, como é que você reagiu a essa situação? Você percebeu que você estava sofrendo? Percebi. Ou foi Como é que você depois? percebeu? Porque às vezes a pessoa não tem percebe. consciência. É um assunto extenso. Eu vou tentar reduzir Resumir, aqui o máximo. Eu percebi o que estava acontecendo e a primeira reação da gente quando isso acontece é um lugar de muita dor. Você quer cavar um buraco e entrar. E eu ficava me perguntando, isso não está acontecendo comigo? Não. A negação vem primeiro. E aí eu entendi. Eu fiz, Senhor, o Senhor me colocou nesse lugar. Eu vim cumprir uma agenda, eu vim pregar. Porque o Senhor permitiu que isso acontecesse. Eu entendi que isso fazia parte da missão. A missão da gente nem sempre é rodeada de um camarim muito bonito. Para que você possa ajudar outras mulheres. Deus às vezes permite a gente passar. Eu acredito que nesse momento você deve ter sido tentada a ficar muito triste. E ficar calada. Eu entendi o que estava acontecendo. Eu disse, eu preciso me posicionar. Né? Por quê? Porque a gente, infelizmente, acaba ouvindo de pessoas que caminham com a gente na mesma fé e diz, fique calada porque você é evangélica. Eu disse, não. Saia aí com classe disso agora. Saia com classe. Se tem uma coisa que a mulher evangélica não pode aceitar é nenhum tipo de agressão em nome da fé. Maravilhoso. Não pode. A fé nos torna livre. A fé não nos aprisiona a nenhum relacionamento nem a ninguém. O relacionamento só pode ser fundamentado por amor e respeito. E se você quiser uma base bíblica, base bíblica para isso, porque de repente tem muitas mulheres, mas onde é que está na Bíblia? Até no Gênesis, querida. No Gênesis. Tamar, que foi uma das esposas que Judá escolheu para os seus 2 filhos. Por que ela sofreu a agressão primeiro do marido, depois do segundo marido? Gênesis 38. Sabe o que Deus fez? Matou o primeiro marido e matou o segundo. E justificou ela. Não me venha falar, em nome de Deus, para manter a pessoa sendo agredida. Só para trazer uma resposta para essa análise. Depois que eu denunciei, eu dei queixa, eu cumpri o meu papel de cidadã, porque existe a lei da terra e existe a lei do céu. Eu cumpri as leis dos homens e fui atrás dos meus direitos. Depois disso, inúmeras, centenas de denúncias apareceram contra as mesmas pessoas. O que aconteceu? Ninguém tinha coragem de denunciar. Mas Deus levantou alguém e denunciou. Ou seja, eu já vi ela falando, eu sou alguém livre, mas não sou besta. Sou crente, mas não sou demente.
Sou crente, mas não sou demente. Do nada, o anjo manda um exército. Mas eu tô respirando. O que você falou, Bispa Fernanda, o que a Bispa Sônia falou, é muito importante. Eu acho que vocês tinham que até deixar um corte. Porque quantas mulheres vão até a delegacia e falam, mas eu sou cristã, eu quero manter a minha família. E olha que poder de palavra, tanto a sua como a sua, Bispa Sônia e a Bispa Fernanda, que Deus, ele está ali para não para permitir, sobre o pretexto de manter uma família, de ser cristã, permitir que você seja judiada, agredida, violentada. Então é muito poderoso. Então, se eu tiver até como mostrar para essas vítimas, porque é isso que tentam incutir na mente das vítimas passivas. Porque sabe o que acontece? Quando eu não denuncio e me conformo a essa situação, eu estou criando outro agressor. Exato. Meu filho. Dando força. Porque o meu filho está aprendendo a ser um agressor. Olha o que você está fazendo com o seu filho. Será que isso é honesto? Olha o que você está fazendo com a sua filha. Cale a sua boca, porque isso é amor. Mas, gente, a Bispa falou algo muito importante. Porque é sobre sair desse rol de violência. E mas aí como que elas vão sair? Aí a gente precisa... Aí eu venho para a luz da palavra. Deus vai resgatar. Olha essa palavra. Mas quem não tem é quem... Políticas públicas, existe algo muito importante. Mas quem vai segurar elas? Porque se elas resolverem sair, né? Vamos dizer, o marido... Denunciar. Paga a luz... Por mais que seja uma casinha pequenininha, pagar luz, comida... Mas é exatamente eu vou isso. sair... Mas, Andréia... Quem vai me segurar? Então, é exatamente isso. Jesus era estratégico. A gente precisa ser estrategista também. Mas antes de sair, a mulher precisa se planejar em como sair. Eu quero que a senhora... planejamento. Vamos fazer uma direção. A direção justamente para isso. É uma dependência existencial. Sim, isso. O ar, cada uma de nós temos que fazer valer a nossa existência. Não, mas essa pergunta da Andréia é muito importante. Como sair, porque também existe a violência financeira. Existe. O que é importante? O que você falou, Andréia, é o que todos... Fica à vontade, doutora. Fica à vontade. Não liga pro Guilherme, viu, doutora? Vamos fazer a troca, saia com classe. É o que todas as pessoas acreditam. Mas, quando a gente fala em condição financeira, independe de ser alta ou de ser baixa, de uma certa forma, não é isso que faz com que a mulher fique subjugada. Quantas mulheres fazem faxina? Quantas mulheres trabalham em 3 empregos e sustentam aquele, vou falar, canalha, que ainda trai, pega o dinheiro dela e ela não consegue romper o ciclo de violência? E por que eu estou falando que Deus, religião, algo que dê uma força espiritual? Porque a gente não consegue, nessa força entre homens, humana, conseguir resgatar essa vítima ou fazer alguma coisa entrar na cabeça dessa vítima que ela não pode merecer aquilo. Então, quantas amizades eu perdi? Quantas amigas eu perdi? Porque eu falei, eu não vou permitir essa organizar. Já existem duas situações. Tem aquela situação em que você, como eu vou me sustentar? Isso. Eu não vou ter esse nível aqui, mas esse nível está me matando. Então, eu vou... Mas como que eu vou, pelo menos o básico? Aquele meu básico. Básico é básico. Então, eu vou fazer um curso. Então, eu vou descobrir o que eu gosto. Então, eu vou ver qual é o meu dom. Mas, mãe, o que eu entendi aqui que isso é usado como justificativa. Que mas não é o financeiro como todo. O que a delegada está trazendo é um outro cenário. Preparando. Mas não estão preparando outro cenário. Que elas usam isso como justificativa. Aí eu não saio por causa do dinheiro. Mas muitas vezes não é. É ela que sustenta a casa. Isso. Ela não sai porque ainda não... Espera aí. Não, dentro do que ela vê dentro da delegacia. São duas situações. Tem uma que tem a imagem, mas tem outra que tem. Quem não está no dia a dia, mano, o que ela está trazendo uma outra perspectiva, que às vezes a gente tem a imagem que, a pessoa está sofrendo por causa do financeiro. Não, às vezes ela é a provedora, às vezes ela tem condição de sair, mas ela usa isso como justificativa. É que a gente precisa dividir em duas situações. Tem aquela que pode se sustentar e não consegue sair. Tem aquela que não sabe como se sustentar e também precisa sair. Mas aquilo também é uma justificativa. Essa que não pode, ela precisa se preparar
para. Sim, sim. Ela precisa fazer um curso, ela precisa descobrir quem ela precisa desenvolver algum dom para que ela possa sair. Mas agora, ela tem que ter essa força. aqui... E força. Ela precisa ter identidade. Agora, aquela que pode, essa ela precisa realmente... Hoje, agora tem uma coisa que os dois casos têm em comum. Mas independente de classe, independente de cenário, a única coisa que as duas têm em comum, que precisa ter em comum, é querer. Isso que eu queria chegar, mãe. Se ela não pegar e falar, eu vou sair mesmo sem nada, mas e nessa situação eu não fico, ela não sai nunca. Sabe por quê? Algumas vezes a gente tenta orientar, porque tem uma rede de apoio, uma rede de profissionalizante para dar instrumentos para essa mulher ter uma autonomia financeira. Ela cria obstáculo, objeção, para falar, às vezes é melhor eu voltar. Auto-boicota. Ela se auto-boicota como uma justificativa. Tentei, não deu certo, então eu tenho que voltar. Mas o que faz ela se auto-boicotar? É o que é mais forte, é a subjugação emocional, a devoção por aquele agressor. Por isso que precisa de uma libertação em primeiro lugar. Eu vou trazer aqui, eu trouxe o nome... pauta. Desculpa, Gadelha. Não, fica à vontade. Eu trouxe o nome da Piovani, agora eu vou trazer o nome da Hickman. A Hickman, você vê, uma mulher linda, uma mulher bem-sucedida, e ela estava presa nessa situação que a doutora Raquel estava expondo. E aí, mas a gente também, eu agora vou ser um pouco polêmica, a gente não pode também dar... Sem sair da classe. Sem sair da classe. Conte-me mais sobre isso. Conte-me mais sobre isso. Essa baiana, hein? Baiana, só não cante aqui, o menino de vó vai deixar você. De jeito nenhum. Não cante isso. Jamais. Então, doutora Raquel, é isso. A gente tem que ver no todo de cada história, porque nós somos únicos. Nós somos únicas até onde a gente faz valer a nossa existência, no todo. Tá? Porque tem mulher, pelo amor de Deus, hein? Você está do lado da mulher ou do lado do homem? Não, eu estou do lado de quem está certo. Sim. Não é isso, doutora? Com certeza, delegada? do lado do certo, do justo. Não é só isso, a Cada vítima caso é um não pode caso. ser culpada nunca. Vítima é vítima. Tem muita gente que responsabiliza a vítima. Ela foi agredida, mas também você não sabe o que ela fez. Não, vítima é vítima. E tem ou algo... não é, delegada? Não tem muita gente que culpa ainda a mulher por ser vítima. E essa palavra também, eu estou aprendendo mais aqui como combater o crime do que elas aqui fazendo uma consulta. O que acontece? E aí querem confundir aquela que é uma pilantra, sempre tem pilantra homem, pilantra mulher, que quer utilizar a lei ao seu favor, mas aquela vítima que fica co-culpabilizada. Esta não existe. O comportamento da vítima, a roupa da vítima, a fala da vítima... Isso não existe, de você usar a teoria da vitimologia para falar a vítima, ela é uma vítima potencial porque ela dá ensejo. Agora, é diferente, que eu acho que é o que a Mara queria falar, é diferente de você criar uma estrutura, uma armadilha, uma situação falsa para utilizar a lei de forma falsa. A polícia sabe, o sistema de justiça sabe quem está manipulando. Ninguém finge a vida inteira, né? Isso é importante. Saia com claro. Que não vai colar na delegacia, viu, bonitinha? Tá colando aí nas redes sociais. Mas a hora que chegar na delegacia, não vai colar. Não vai colar. Já tá. Vai, Com mentira não cola. Mentira não cola nada. Mas tem algo nessa pauta. Enganar uma vez, engana 3. Ela tá muito programa. Mas tem algo nessa... Tá se divertindo, meu amor. Adoro. Ela tá. Mas tem algo Sem a Sônia, eu não faço esse programa sem nada. Sai com Fala, Gadelha. Tem ela, não tem classe suficiente. Não tem. Quem vai guiar a gente? Vai, Gadelha, senão eu vou perder a classe. Olha, o que é isso, Fernanda? perdi a classe. Fernanda. Eu sou sua irmã mais velha, viu? Ok, Maria. Ok, Maria. E alguém discute com uma baiana? Meu Deus. São duas bispas. Aqui, né?
Olha, mas todas nós somos mulheres fortes. Fala, Gadelha. Conclui esse bloco ouvindo Gadelha. Conclua, Gadelha. Corta pra ela. Corta pra ela, porque ela fala. Doutora Raquel, dê a fala. 15 minutos comigo não tem jeito. Vai, Gadelha, deixa a gente Na usar. verdade, o que eu vou falar agora calma, não é tu que manda, não, é a Fê e a Bispa Sônia. Mas no próximo bloco a gente vai falar. Dentro dessa pauta, a gente não pode deixar de falar de jeito nenhum a hora de parar. Porque as pessoas acham assim, ai, foi só uma discussão. E vai piorando, e vai piorando. Então, eu acho que é importante a gente usar e abusar da delegada hoje para levar essa informação para você que está achando que foi uma simples discussão. Não deixe chegar no feminicídio. Então, são várias etapas. Se você não tiver a libertação, essas etapas vão avançar e o pior vai acontecer. Então, daqui a pouco, né, Fê? Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar de casos de feminicídio. Eu queria que a delegada falasse isso de maneira abrangente para você que está em casa. O número de mulheres que começam com a violência verbal, a financeira, e infelizmente terminam mortas. Depois do intervalo, hoje, nossa delegada Saia com Classe! Hoje, conversando aqui no Saia com Classe, um assunto tão importante. Não é só de utilidade pública, de autopreservação. Quantas vezes nós mulheres somos obrigadas socialmente a se calar, a aceitar a agressão e muitas vezes esses atos, como a delegada bem colocou, nossa convidada de hoje, criminosos, são impostos a nós através de uma mordaça social do silêncio. O que é mais impressionante é que as estatísticas revelam que a maioria das mulheres agredidas sempre tem testemunhas, pais, filhos, vizinhos, pessoas que assistem à agressão calada e sofrem o mesmo abuso psicológico ou financeiro ou de humilhação que muitas vezes chega no ambiente virtual. Delegada, qual a importância no combate à violência da denúncia? Tem um número específico para a denúncia feminina. Qual a importância dessa denúncia, da vizinhança, da comunidade, dos filhos, como a gente viu há pouco tempo uma filha ligando e denunciando a agressão da mãe? Qual é a importância para que essa violência seja, no mínimo, combatida? É preponderante. A denúncia, sendo ela anônima, a gente tem o 180, que é o Disque Defesa da Mulher no âmbito nacional. Ou você pode ligar para a Polícia Civil ou para a Polícia Militar, mas é preponderante porque a denúncia tira de uma forma involuntária, porque de forma voluntária essa mulher não consegue sair desse ciclo abusivo de violência. Então, tira de uma forma involuntária a mulher daquele ambiente que é, sim, um ambiente que pode deixá-la super vulnerável, inclusive para ser mais uma estatística de feminicídio. Então, se você tem presença em contato, principalmente, por exemplo, a gente tem colegas de trabalho. Quem nunca viu uma colega de trabalho muito angustiada porque ela tem que, a todo instante, dar ali praticamente os passos do que ela tem feito. Ou uma colega de trabalho que é proibida de almoçar ou tomar um lanche com outros colegas homens de trabalho, porque aquele que diz que a ama não permite. Então ela fica sendo realmente monitorada de forma invisível. Porque ele não está presente. Existe, gente. Mas ele está presente permanentemente. E no início, né, a delegada acha assim, é ciúme. É ciúme. Proteção. Que bonitinho. Que bonitinho. Porque e aquilo nós vai virando falamos uma que escravidão. isso pode chegar à morte. Qual a estatística da violência que começa na verbal, silenciosa e chega até a morte? 100% quando a mulher não rompe o ciclo de violência. 100%. 100%. O agressor, ele não vai chegar para conquistar uma mulher dando um tapa nela, ou socando ela, ou xingando. Ele aparece personificado como tudo aquilo que ela sempre sonhou. Um príncipe encantado. É exatamente. E o chantagista que diz que vai se matar, que vai morrer, que se ela não voltar agora vai se jogar na ponte e faz a pressão psicológica. Tem esse também, né? É uma das fases. Né? Mas esse chantagista, ele lida com essa chantagem com a mulher que tem mais o instinto maternal. Com outras não vai soar tanto. Essas são estratégias de manipulação.
ele percebe qual é a estratégia de manipulação que ele pode usar para cada perfil. Quer dizer, é bem psicopático mesmo, né? Quando eu puxei essa pauta para a delegada falar, é que não teve até hoje, com 25 anos de carreira, não teve um caso envolvendo mulheres que eu cobri que não tivesse uma novela por trás. Teve um início. Não, gente... Não foi algo assim, do nada aconteceu. Vamos sair com classe? Vamos. Então, Tem que sair pra dessa sair violência. com classe, gente, deixa eu te falar. Você assiste filme e fica torcendo pro bandido. Então, existe um estímulo. O bandido sempre é mais simpático, bonzinho. Mas não é verdade? É verdade. Você fica torcendo para que a polícia não encontre, para que o juiz não julgue, para que... Não é verdade? É uma força obscura, né? É um inconsciente coletivo manipulado. Um inconsciente coletivo muito manipulado e que faz com que a pessoa, de repente, se sinta ela protagonista do filme, querida. Não é. Você é da tua vida, não desse filme de terror. Não é verdade? Porque não é de repente. Como a Fabiola pontuou, eu entendi como o seu linguajar falou, existe uma novela. Sim. Não foi de uma hora para outra. Teve um início ali. Teve. A não ser que basta seja um caso, tipo, com um desconhecido. Porque tem isso também. Tem uma hora que a chave muda, gente. Tem uma hora que aquela chave mudou. Deixou de ser o príncipe encantado para ser o demônio encarnado. E a grande maioria dos feminicídios, aí quando eu ia atrás, porque o repórter ele tem que ir atrás, tem que saber para contar a história, principalmente quando era no Cidade Alerta, que tinha que contar a história, aquela coisa toda. E aí era sempre assim, teve 3 denúncias, ela já tinha denunciado 3 vezes. Ou então, ela denunciou, mas desistiu. Então, assim, sempre tinha... A grande maioria faz isso, gente. Ela volta. Basta que tinha que ser falou dado, e não foi dado. Basta que tinha que ser dado e não foi dado. Exato. De um espaço que tem que ser considerado. Mas, às vezes, quem não respeita essa distância é a própria vítima. É a própria vítima. Que volta. Agora, vocês acreditam que existe recuperação para o agressor? Eu acredito. Porque se eu acredito em Deus, eu acredito em... Gente, se eu não acreditar, não posso ser mais bispa, né? Se eu não acreditar, mas só que enquanto tiver recuperando, não precisa estar junto. Eu queria fazer... Deixa recuperar para depois voltar. Porque não existe humano que não saia com classe. Renascer. Não é para isso. Renascer todos os dias. Renascer todos os dias. Muita classe. É preciso renascer todos os dias. Então, é importante a gente saber algo, Maria, que às vezes a mulher está falando, eu estou em casa por causa dos meus filhos. Acontece que no último ano o Brasil registrou 11.859 casos de feminicídios, que mais do que você achar que está preservando a família, você pode perder a tua vida e teus filhos ficarem sem mãe, porque você continuou alimentando a violência doméstica. E às vezes ela é financeira, às vezes ela não é agressão. Então é aquele homem que constantemente fica endividando a mulher, sujando o nome dela, não é, delegada? Para que ela não tenha independência, para que ela continue. E muitas vezes, mãe, a mulher saiu, mas o ex-marido continua chantageando no WhatsApp e ela continua financeiramente escrava de uma relação. Sangue de Jesus tem poder. Você precisa de uma libertação, mas saia com classe. Em nome de Jesus, disso daí. Não, gente, é um caso assim de libertação em muitas áreas. Primeiro, por que essa mulher tem uma crise de identidade? Porque ela é desconstruída todo dia. Todo dia ela precisa pegar uma pá e juntar o caco. É verdade. É verdade. Você não é nada, você não é ninguém, você é burra, você é feia, você enfim, gente. Sempre quando a mulher não consegue sair de algo, ela é refém de alguma coisa, né? A causa e a circunstância. Ou é refém do financeiro, ou é refém do sentimento, ou é refém do medo. Souza, e atrás de tudo isso, ela é refém espiritualmente. Existe um demônio, você está lutando. Esse é o pior. A nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, é contra demônios. Exato. E sabe o que eu achei mais interessante no programa de hoje? O que mais me chamou a atenção no programa de hoje foi a primeira pergunta que foi feita para a delegada
foi o que deveria fazer. Ela, como delegada, ela poderia ter falado, denuncie. Né? Ela sabe todas as técnicas. Claro. Sim. Ela sabe como a lei funciona, ela sabe as brechas que a lei tem. Ela sabe tudo. E a primeira coisa que ela falou, Deus. Então, mesmo ela sabendo de tudo isso, A força. ela sabe que acima de tudo, de todos, Tem que ter Deus. é Deus Gente, que resolve. Eu achei isso tem que- lindo. Porque senão ela não vai conseguir ter forças. Não vai conseguir para sair visualizar e não vai ter forças de se valorizar. Ela não consegue visualizar que aquilo é um inferno, que aquilo é algo que ela, como todos nós como seres humanos, nós temos a obrigação de sermos felizes. E quando ela está numa penitência, num purgatório sentimental, ela não percebe que aquilo não é uma vida. Porque o agressor não vai querer que ela saia. Que foi a situação que a Preta viveu agora, não é verdade? Como ela tem a força de Deus, então ela conseguiu enfrentar num outro país essa agressão, porque o Senhor é a tua força. Presa, eu não quero nem saber quem é, Ele porque eu é já a tô tua querendo fortaleza. pecar. Olha aí. Ele é o teu refúgio, ele é o teu esconderijo. Você tem a tua identidade em Deus. E isso nos protege de qualquer tipo de agressão, seja dentro de casa, seja num evento, numa circunstância como aconteceu com você, seja inclusive na internet, né, gente? Porque os haters é uma loucura. Se você não tem a força de Deus e não sabe quem você é, que nós não devemos explicações para homens gálatas, que nós devemos o amor a outra pessoa. A explicação, não. Até porque nós somos um milagre, milagre não se explica. Se vive. Muito bem. Agora, você sabe uma violência... Olha, eu quero só fazer uma colocação. Marinha, você sabe uma violência que acontece muito contra a mulher, e eu percebo como mulher cristã, a violência virtual. Quem aqui já sofreu violência virtual? Você é influencer. Sempre. A última vez que eu vim aqui... É porque é gorda, porque é magra, porque é Da última vez que eu vim aqui, a Bispa Fê perguntou: e você sofre ataque na internet? Eu disse: todo dia, basta sair um vídeo. A doutora Raquel colocou uma frase que eu acho que a gente tem que pontuar. A gente tem a obrigação de desfrutar esse presente chamado vida. Vida. Então, não é nada e ninguém que pode vir, às vezes está ali dentro da casa, mas às vezes é o acaso, como foi o seu caso, como uma autoridade no trânsito. Às vezes é uma às vezes ele vai mãe, às vezes é um corrigir pai. alguém, ele vai com a violência, gritando, violentando mesmo. E isso não Abusando. pode ser admitido nem dentro de casa e nem no acaso do nosso dia a dia. E o importante do virtual é que a pessoa que é o hater saiba que esse teu comentário que você faz, o problema não é você perder a tua conta ou não, mas existem leis, não é, delegado? Eu queria que você falasse sobre isso. Até porque já teve muitas mortes por conta disso. Exatamente. Está havendo, sim, uma migração dos crimes do mundo real para o mundo virtual. E por que eu falo do mundo real e para o virtual? Porque o virtual também é um mundo fictício. Não só porque tudo ali é planejado de forma online, através de tecnologia, mas as características são fictícias. Tudo bem que uma característica normal de todos os criminosos é a covardia. Mas ali no mundo virtual, não só ele se torna uma pessoa menos covarde, como ele junta outros que são ali manipulados para, de forma assim, a um mutirão virtual. Sistemática mesmo. E concatenar, por exemplo, o que a gente tem visto são vários crimes que pessoas são até mortas, aceitam desafios. Esse cancelamento, essas agressões virtuais, elas deixam rastros. É muito mais fácil para nós que estamos na polícia identificarmos e conseguirmos achar a autoria, porque a materialidade já existe. Não acho que você é esperto e Não. que vai enganar, querido. Exato. Você deixou rastro. Você não vai, isso aí não acontece na sua vida. Não existe crime perfeito. Sabe algo que a gente escuta muito? Pode demorar. Algo Você que acha? Descoberta. Internet é muito mais fácil. Então, muita atenção. Às vezes você é um hater e você gosta de ficar criticando. Opinião é tua.
pode reservar para você. Agora, se a tua opinião é para ferir alguém e você começa a agredir essa pessoa, você está cometendo um crime que vai ter a mesma consequência. Agora, só para sair com classe. Às vezes até pior. Só para... Olha lá, o bullying virtual é dobrado. Agora, só para sair com classe, querido, você que é um hater. Sai com classe. Nem sai sem classe, só some. Eu quero falar com você. Vai se converter. Habla, bispa. Eu quero falar com você. Você que é um hater. Você está enfermo. Boa. Agora, pior do que isso, você está endemoniado. Porque quem mata, rouba e destrói é o demônio. Você pode não querer ficar assim. O que muda a sua vida? Você fazer isso. Porque a vida de quem tem a sua identidade em Jesus Cristo não muda com a sua crítica. Então, eu quero saber o que você está trazendo para a tua. E parar com a violência com as mulheres. E né? pensa nisso. E pegando esse gancho, porque a gente trouxe essa pauta aqui do que eu passei, eu ouvi da boca dessa mulher dizer assim... Mas uma você, mulher com outra mulher. Com outra pior mulher ainda. Você não vai perdoar? Eu pensei que você tivesse liberado o perdão. e eu tenho gravado isso. Ela pediu. Primeiro. Pediu perdão, disse, você está perdoado, o perdão foi liberado. Mas não deixe que use a sua fé nem o seu perdão para não se responsabilizar sobre aquilo que fizeram com você. Muito bom. Porque querem pegar a nossa fé, o nosso perdão como escudo e dizer, eu posso aprontar o que eu quiser, porque afinal de contas, ela vai me perdoar, eu vou lhe perdoar. Em nome de Jesus. Até porque, mas o perdão também precisa ser respeitado porque é um processo. Mas você vai se responsabilizar pelas suas atitudes. Até porque quando a delegada falou assim, olha, a gente está tendo uma imigração e tal, para que realmente essas pessoas sejam responsabilizadas e precisa. Porque a partir do momento, quando tem fiscalização e consequência, não vai corrigir. As pessoas ainda continuam fazendo. E uma coisa é Imagina perdão, né? tendo. Outra coisa é desculpa. Tem gente que pede perdão e continua praticando. Por as isso é que mesmas precisa haver a atitudes. responsabilização. Exato. Se a pessoa não paga de alguma forma, não entende o dano que ela fez de alguma forma, se a pessoa não visualiza o dano que ela fez de alguma forma, ela não vai se corrigir. Sabe por quê? Fiz. E não aconteceu nada. Ai, sai com classe. Tem gente que... agora. E é isso, gente. Plantou, colheu. A Sem colheita, dúvida. por mais que você se arrependa. Ai, me arrependi. Ok, maravilha, se arrependeu, Perdão, é isso mesmo. Peça perdão. Mas a colheita do que você plantou, ela vai acontecer. E, infelizmente, 82% dos agressores são homens. E, na maioria, os parceiros dessas mulheres. 76% das agressões acontecem no lugar que deveria ser o esconderijo ou o lugar de renovo da mulher que já tem 2, 3 jornadas, que é o ambiente doméstico, como a delegada colocou. Delegada, a medida protetiva funciona ou não funciona? Ela deveria funcionar se políticas públicas fossem correlatas, porque a gente já tem a receita do bolo. A gente já tem a bula ali na Lei Maria da Penha, mas a gente não tem os poderes públicos olhando com atenção, Bispa Fernanda, o que deve ser feito para aquelas mulheres não ficarem refém. Então, não adianta você ter uma medida protetiva de urgência se você não tem quem fiscalize o cumprimento dessa medida. Exatamente. Por isso que eu falei da fiscalização ainda há pouco, né? Que é o que mais pega. É a fiscalização. Por isso que eu falei também ainda há pouco. Um papel não faz com que o assassino não cometa o crime. Não. Né? Porque, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela é ótima. Sim. Só que ela só pode funcionar se tiver a fiscalização. E aí o erro, é aí o problema. E essas estatísticas são boas e não é para assustar, é para jogar realidade para quem está nos assistindo. E quase 80% dos feminicídios nesse contexto de relacionamento ocorre quando finalmente a mulher fala, basta. Porque sempre tem um ponto final. Aí ela Esse vai ponto morrer. final... Por quê? Também estatística da ONU, não é somente aqui no Brasil. A mulher, ela só toma coragem depois da 7ª agressão, 8ª agressão que ela vivenciou. Só que essas mulheres, muitas vezes, elas são mortas na 4ª agressão. Exato. Então, é uma estatística mundial, a ONU tem esse estudo, a gente sabe que a mulher, ela vai ser
morta por aquele agressor quando ela não mais for propriedade dele. Por isso que eu falei do basta, não deixe o caldo aumentar. Isso. Não espere para dar esse basta. Então, por isso que eu falei que era o assunto mais relevante de hoje para a delegada trazer. Porque, gente, eu estou falando, por exemplo, eu não sei quanto tempo de carreira? De delegada de polícia, tenho 13 anos, mas como advogada, 12. 25 anos de carreira. Eu tenho 25 anos também nesse trabalho. E é justamente isso. Não teve um caso que ocorreu porque não foi dado basta na hora certa. Então, não deixe. Não é uma simples discussão. Eu passei uma vergonha, mas foi porque ele estava alcoolizado. Não. Porque estava isso. Porque estava aquilo. Não deixe crescer. Porque então, aí vai chegar um momento que não vai ter força, ela tem que fazer o quê? Ter Deus. Procurar Deus. Exato. Com Deus, aí ela consegue. Ela consegue se levantar. Exatamente. Ter aquela força para fazer. A delegada foi cirúrgica. Já no início do programa de hoje, ela já deu a lapada. Deu a lapada e é importante, para a gente concluir essa pauta, falar sobre a violência que hoje muitas vezes existe velada contra a fé feminina, né? Porque muitas vezes a fé, que é crime, que é anticonstitucional, mas que muitas vezes a mulher ainda cristã sofre mais preconceito. Eu vi muitas vezes a minha mãe sofrer preconceito, inclusive por pessoas que se diziam religiosas por simplesmente ser uma líder feminina cristã. E soube se posicionar e abrir caminho para outras mulheres. Mas eu tive papai também. Teve um marido, claro, que te ajudou, mas você enfrentou essa crítica. Porque quando a mulher se cala, você só aumenta a voz desses que querem calar a mulher. Gente, a primeira vez que eu sofri essa crítica, eu não tinha mais coragem de sair de casa. Foi uma coisa tão uma violência violenta, tão violenta, que eu não tinha mais coragem. Eu achava que eu ia envergonhar a Deus, que eu estava envergonhando a Deus, que eu estava envergonhando a minha casa, a minha família, meus filhos. Eu me lembro, e meu marido ministrando, e a gente em Deus, orando, e eu me lembro que a primeira vez, né, que eu voltei para o altar e subi, a minha filha vestiu a roupa que tiraram a minha foto. Ai, que lindo, que poder. E sentou. Ai, que maravilhoso. Na primeira fileira. E sentou na primeira fileira, como dizendo assim, mãe, eu me orgulho de você. Eu me orgulho de você. Sim. Então, essa importância de você ter a Deus de igreja. Porque a igreja, para mim, é o consulado do céu na terra. Ai, que lindo isso, mano. Ali é um território que pertence a Deus. Vamos aplaudir com classe? Vamos. Consulado de Deus na terra. Que lindo isso. Combater essa violência, no modo geral, que acontece com as pessoas próximas, marido, na sua grande maioria, um filho, alguém muito próximo. A gente tem que dar um basta na violência como um todo. Como um todo, Maria. Violência não se justifica, gente. Não. Fui violento por causa disso, desculpe. Desculpe. Não existe justificativa para violência. Não. Para mim, ponto. Não, matou por causa... Não tem. O outro pode fazer o que for. O que você vai fazer está com você. A tua reação é tua. Então, violência, para mim, não tem justificativa. Não. E eu vou endossar as palavras de Gadelha, quando realmente parabenizou a doutora Raquel, que ela veio, ela tem a lei do homem. A lei do homem tem que ser cumprida. Eu te perdoo. Aí vai pagar seus aninhos de cadeia. Tá? E tem ainda quem se apaixone pelo bandido que está preso, o bandido que reestrutura a sua base familiar, casa ali na cadeia, tem filhos, ainda tem essas novelas, entendeu, Gadelha? Mas parabenizar a doutora Raquel, porque essa violência são assim, acontecem às vezes de forma tão despazã assim, que a gente nem, entre aspas, percebe. Mas como estava acontecendo tudo isso? E a gente não sabia, ninguém falava nada. É tipo, olha, não estou falando contigo. Opa, vamos respeitar, até marcar que aqui,
o espaço que você, eu não posso. Se eu ficar aqui no seu espaço, eu vou ter que sentar em cima de você. Aí, meu amor, aí eu não vou ter classe, né? Você entendeu? Tem um espaço. Mara, mas assim, eu acredito que, por mais que a gente tenha a missão de combater o crime, instrumentos legais, se não tivéssemos poderes como a Bispa Fernanda e a Bispa Sônia instrumentalizando e mostrando o caminho de Deus para a gente que está aqui, para a gente que vive no ambiente da terra, a gente não consegue combater o crime. Por isso que eu estou falando, não vai ter lei poderosa, não vai ter pena, não vai ter prisão perpétua, que as pessoas muito fomentam, e aqui é impossível porque a gente é signatário de pactos e convenções internacionais, ou seja, não vai haver nada. Então a gente tem que ter uma reestruturação, uma reeducação da sociedade e principalmente priorizar. E o que você falou, Bispa Sônia, é muito poderoso, porque desqualificar o seu poder é fortalecer o demônio. Exato. Então, quando eles tentam desqualificar você, é para que você não seja instrumento para outras mulheres. Porque participar desse programa, vocês mais estão dando aula do que eu dando informações. Porque é isso, a gente não precisaria de polícia, não precisaria de segurança pública se todos tivéssemos esse conhecimento que é divino. E esse conhecimento divino aula, que nos blinda e que nos protege do crime. Só tem uma escolha. Se você não é instrumento de Deus, pode ter certeza que é do diabo. Porque se não for de Deus, é do diabo. Então, tudo está na escolha, né? E o importante é a gente voltar para aquilo que tantas vezes você ensina tantas mulheres, mãe, e que cada uma de nós, em algum ponto da vida, descobriu isso, não de maneira materna, mas de maneira individual, pessoal. Sim. Se ame. Se ame. Porque somos, né? Cada um tem a sua digital única, somos mulheres únicas, pessoas únicas. E quando Jesus foi questionado, qual é o maior dos mandamentos? De todas as leis, porque a lei de Moisés, ela legislava sobre o povo. E vieram questionar qual que é a maior das leis para Jesus. Jesus então fala, todas são importantes, mas a maior de todas. Só ame ao próximo a partir do momento que você aprendeu a amar a si mesmo. E o dia que cada mulher aprender a se amar, a se respeitar, a se valorizar, nós vamos amar mais os nossos maridos, os nossos filhos, a nossa sociedade de uma maneira única que só a mulher consegue proteger, livrar, se amar, se respeitar e ensinar isso para as próximas gerações, né, mãe? Se você realmente está precisando de uma mudança, então, em primeiro lugar, força vem de Deus, querida, não vem do dinheiro. Força vem de Deus. Busque força em Deus. Aquele que é caminho, Jesus, vai se manifestar na tua vida, você vai saber como é que vai andar. Ele é a vida, ele vai te ensinar a viver, o Espírito Santo vai te ensinar a viver. E olhe-se no espelho. Peça para Deus, para que Ele revele quem você é, para você se amar. Fala, Senhor, me mostra quem eu sou, quem que o Senhor fez. Não se eu nasci nesse bairro, se eu tenho esse cabelo, ou se eu nasci nessa cidade, ou se eu tenho essa condição financeira. Mas quem o Senhor criou? Porque Maria escolhida era lá do fim do mundo. Estava lá no fim do mundo, tanto que falava assim, será que vai vir alguma coisa boa da Galileia? Né? Entendeu? Moisés, o libertador, filho de uma escrava, Esther, a rainha, era escrava órfã, adotada, enfim. E quando foi pego o ato de adultério, quem apedrejaram? Eram 2 pessoas no ato do adultério. A mulher. Mas só a mulher, naquela situação, era apedrejada. Ei, Bispa, como você falou, como você falou no início do programa. E a Fê finalizou praticamente de uma forma diferente, mas igual. Amar o próximo como a si mesmo, né? E aí no início você falou, é amar o próximo como a si mesmo, não é amar o próximo mais do que você mesmo. Boa. Né? O seu próximo não pode ser o seu Deus. Não. Você tem que amar o próximo como a si mesmo. Então se ame primeiro, porque aí você vai saber como você deve amar o próximo. Dê espaço para Deus. É isso. Dê espaço para Deus. Você quer mudar mesmo? Você está assistindo aqui. E quer mudar mesmo. Você quer sair com Deus, a gente muda, a gente se sente em paz. Eu aprendi muita coisa.
depois. Que programa maravilhoso. A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença das nossas convidadas, a presença de cada uma de vocês. Uma conversa muito enriquecedora. Obrigada, delegada. Obrigada, Preta, Andréia, Gadelha, Marinha. E até mês que vem no nosso Saia com Classe.